Mais uma vez, pela graça de Deus, nos encontramos para mais um estudo. Eu perdi alguém que eu amo. Na minha família, tem um falecimento. Uma pessoa perdeu a vida. Talvez seja uma pessoa muito íntima a que eu não gostaria de perder. Bom, a realidade é que morreu. Não há o que se pode fazer. Agora, qual seria a minha perspectiva sobre o estado desse meu querido que faleceu? Essa talvez seja a questão que mais inquieta a humanidade. Onde é que vão os mortos, afinal? Quando uma pessoa morre, vai para onde? Será que está num mundo que nós não conhecemos? Está no inferno a queimar? Está no céu a desfrutar bênçãos? Ou talvez seja que ele encarnou-se e está a pairar por aqui. Onde é que estão os mortos? Bom, seria talvez essa a sua questão. Mas a Bíblia responde também, porque ela é a verdade. João 17, 17. Bom, existem muitas perspectivas sobre onde é que vão os mortos, mas todas elas resumem-se, em geral, a uma só palavra: imortalidade da alma. O ser humano não consegue encarar a morte. A morte é uma situação trágica, de maneira que o homem nem queria que a morte existisse, porque de fato não foi feito para morrer, mas como consequência do pecado, nós morremos. Daí que se armou tantas teorias de tentar consolar-se ou fazer com que a realidade da morte não seja dura como ora é. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, logo a sua alma sai e deixa o corpo. E a alma vai para algum local para descansar. É daí onde você vai ouvir paz a sua alma, expressões como essas. Alguns acreditam que o homem, quando morre, na verdade, ele vai se reencarnar. Ele vai tornar outra pessoa. Na verdade, ele morreu aqui, mas talvez pode nascer em outro sítio. Ou ele está aqui como um espírito inanimado pairando por aqui. Daí que você encontra a expressão tais como desaparecimento físico. Que ele desapareceu só apenas fisicamente, mas está por ali. Tudo isso é uma forma do homem se consolar. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, ele, na verdade, está como o nosso antepassado. Nos ouve, podemos comunicar com ele e podemos confiar neles. No Espiritismo, acreditam que são espíritos sem corpo, mas que habitam entre nós. E nós podemos nos comunicar com eles através do sistema que se chama mediunidade. Essa é a outra crença sobre onde vão os mortos. Vamos hoje abrir a palavra de Deus para perceber de fato onde é que vão os mortos. Mas primeiramente devemos perceber como é que o homem foi formado por Deus. Como é que o ser humano foi criado por Deus. Daí é que vamos entender onde é que as pessoas vão morrer. Porque na verdade, o ser humano quando foi criado por Deus, começou primeiro no estado de morte, depois tornou vivo. Então vamos ter que entender, voltando antes do estado da vida pela criação, como é que o homem era e o que foi usado para fazer o homem. Muito simples. Vamos abrir as nossas Bíblias no Gênesis 2, versículo 7. A palavra do Senhor diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus usou duas substâncias para formar o homem: o fôlego e o pó. O pó refere-se boneco de matope. Ele usou o barro para formar o homem. Esse que depois vem esse nosso corpo físico. Você sabia que os cientistas afirmam que no corpo físico do homem encontra-se todos os minerais que você pode encontrar no solo? É interessante isso. É uma prova da criação. Então, Deus usou o barro para formar o homem. Isso chama-se o pó. Só que quando ele terminou, o homem ficou apenas como se fosse um boneco de matope, mas não tinha vida. É daí onde Deus te acrescenta o segundo detalhe: o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, em hebraico, ruach, ele soprou. É um sopro. É como se eu fizesse... É um sopro que ele soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. E daí o homem começou a viver. Então, o pó mais o fôlego é igual a uma alma vivente. A expressão alma aqui estamos a entender que afinal é a pessoa. Alma é uma pessoa, porque o fôlego, o pó, a alma, vivente, ok? Então, como é que o ser humano é? Será que o ser humano é junção do corpo e da alma? Biblicamente falando, não.
porque a alma já é uma pessoa. Biblicamente, o corpo é o ser humano, é o corpo e o fôlego, não o corpo e a alma. É o corpo e o fôlego que forma a alma, né? Forma a alma. É assim como o ser humano foi feito por Deus. Podemos encontrar isso em Gênesis 2, versículo 7. Então, quando o homem morre, é a mesma coisa. O que acontece? O fôlego deixa o corpo e o homem passa a ser uma alma morta. Afinal, o que volta para Deus não é a alma, porque a alma é a própria pessoa. O que volta para Deus é o fôlego de vida, ruach, né? No Novo Testamento em grego é pneuma, aquilo que Deus soprou. É interessante que a expressão pneuma, né, vem da mesma palavra que nós conhecemos todos os dias da vida, né? Pneu, que se coloca no carro. Pneuma. Né? O que é pneu? Pneu, na verdade, só o que tem lá dentro é o ar. Então, basta você esvaziar, pneu já não funciona. É basicamente assim também, pneuma, o fôlego. Né? Quando você esvazia, o homem morre. É basicamente assim. E quem comunica esse pneuma, esse ruach, o fôlego de vida, é o próprio Deus. Então já entendemos que a alma é uma pessoa e não uma parte da pessoa. O que sai, o que volta para Deus, na verdade, é o fôlego. Então, depois de entender isso, já seria muito mais fácil compreender onde é que vão as pessoas quando morrem. Até só para facilitar o entendimento, é simples. Quando uma pessoa morre, o fôlego volta para Deus e o corpo fica aqui. Então, o que vai para Deus não é a alma, não é a pessoa, é o fôlego que veio de Deus. Então, o homem fica no pó e continua ficando aí mesmo. Vamos lá ver como é interessante isso no livro de Eclesiastes, né? 3. Vamos ver Eclesiastes 13, 19. A palavra de Deus diz assim: porque assim o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. O que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Ok? Não há diferença entre homem e animais. A mesma coisa que lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, afinal. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. O texto bíblico está a dizer que aquilo que acontece com o animal é a mesma coisa que acontece também com o ser humano, porque os dois dependem do fôlego para viver. Por que as pessoas não dizem quando morre um cão, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Por que não dizem quando morre um cão, sai a alma do cão, não sei, vai vagueando por aí, né? Mas é só apenas o homem. Então, esse é um ensinamento também popular, mas falso. Né? O que sucede com o animal é a mesma coisa que sucede com o homem. Quando morre uma galinha, morreu. Não tem nenhuma parte que voa. Simplesmente deixa de desfrutar o fôlego que é o fôlego da vida que vem por parte de Deus. Então, a Bíblia deixa muito claro que não há nada que acontece após a morte. Quando uma pessoa morre, morreu. Ficará no pó até no dia da ressurreição. Eu quero lhe perguntar uma questão. Se as pessoas que morrem vão para o céu, então Cristo volta para levar quem? Se já estão lá. Né? Como é que seria a situação daquela mãe que agora está no céu, vivendo bem, olhando para a terra, porque os que acreditam nisso pensam que os mortos sabem o que está acontecendo aqui, olhando para a terra, vê um filho que ele deixou mendigando o pau na rua. O céu seria um lugar bonito para ela? Você pode perguntar. E aqueles que acreditam que as pessoas quando morrem vão num sítio abaixo da terra onde se chama inferno, onde está queimar, onde tem fogo. Uma pessoa que morreu há 4.000 anos atrás e uma pessoa que morre hoje, você não acha que aquele que morreu há 4.000 anos atrás está a queimar mais? Ficou mais tempo do que esse que está a entrar hoje. Deus não seria injusto? Então, são teorias que pela lógica não fazem sentido. A expressão que é muitas vezes usada para se referir ao inferno, Sheol, pode significar claramente nas escrituras como sepultura. Então, quando eu desço do inferno, afinal o profeta está a dizer que eu vou descer à sepultura. Mas as pessoas quando veem a expressão inferno, associam-se logo a um sítio que tem fogo. Bom, importa referir que o fogo eterno sim existirá, mas não é hoje. É no futuro, vamos ver nas próximas aulas. É no futuro que vai haver o fogo. Né? Então, a palavra inferno nas escrituras é usado para representar tanto a sepultura, esse temporário, onde nós descemos na sepultura, e também é usado para referir, sim, o inferno de fogo, mas no questão do futuro. Hoje não existe um fogo que está abaixo da terra, que está a queimar os homens, ou Satanás está lá preso a ser queimado, não sei, até naquele dia. Não é assim como a Bíblia ensina. Satanás está aqui conosco, e é por essa razão que apareceu Cristo no deserto, para o tentar dizer, se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pão.
Mas depois Cristo responde lá à frente. Está escrito. Nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Então Satanás está aqui. É o mesmo Satanás também que apareceu Adão e Eva no jardim do Éden, personificando a cobra. É Satanás. Então, você pode perceber que não tem nada a ver. O homem, quando morre, morre. Se você vai agora à sepultura onde você depositou o seu querido, seu ente querido, cavar ali, vai encontrar ossos. Está ali mesmo. Não foi para nenhum sítio, né? Então, é uma coisa interessante que as pessoas acreditam, mas não é bíblica. Quem foi o primeiro a ensinar essa mentira de que o homem não morre? Abre lá Gênesis 3, 4. Foi Satanás. A serpente disse, certamente não morrereis. É ele que diz, você não vai morrer. Não se preocupe, você vai voar para o céu. Você vai voar para onde? Não sei o quê. E que até hoje as pessoas sustentam essa mentira. Enquanto Deus disse, certamente morrerás. Ok? Podemos confiar em Satanás? Bom, João 8, 44 nos diz que Satanás é pai da mentira. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então nós não podemos confiar nele porque ele é mentiroso e não se firmou na verdade. É ele que ensina os homens que não morrem. Enquanto a Bíblia diz que assim como sucede com o animal, assim também sucede com o homem. Quando Deus o tira fôlego, então ele volta ao pó. Bom, Ezequiel 18, versículo 20 diz, a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Mesmo que nós sustentemos essa doutrina de que a alma é uma parte do homem e a alma é imortal, aqui a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. E todos pecaram, segundo o apóstolo Paulo. Então todos morremos. Você morre, eu também vou morrer. A não ser que Cristo volte, antes nós morremos. Vamos perceber isso na frente. Bom, então, Jó 7, versículo 9 diz o seguinte, assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Afinal, nunca tornará a subir. E por que as pessoas dizem que, meu querido voltou, falei com ele. A Bíblia disse que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem jamais o seu lugar o conhecerá. Então, qualquer tentativa de dizer que os mortos estão entre nós, conversam conosco, não é bíblico. Depois vamos perceber quem são esses que fazem-se os mortos. Jó 16, 22 disse, porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó sabia que ao morrer, há de voltar. Eclesiastes 9:5 é um versículo maravilhoso que diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você que é vivo sabe que vai morrer, eu também sei. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O morto ficou Santo Agostinho, rogai por mim. Santo Constantino, rogai por mim. Eu estou a conversar com o meu antepassado. Avô, vamos matar galinha para poder falar com ele. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Ok? Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Confie no Senhor, está vivo. Aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não confiar num morto que nada sabe. Ok? Salmo 146, versículo 3, diz assim, não confieis em príncipe, nem filho do homem, em que não há salvação. Você não pode confiar no homem. Há pessoas que confiam nos seus líderes religiosos. Não confia no homem porque não há salvação no ser humano. Sai-lhe o espírito, ruach, o fôlego. A expressão espírito às vezes também é usada para falar do fôlego. Mas quando as pessoas que têm pensamentos supersticiosos veem a expressão espírito, eles viajam, começam a pensar numa coisa metafísica, misteriosa, que sai do homem, ou é alma, ou é espírito, que voa, algo dessa natureza. Mas a Bíblia simplesmente apresenta com muita claridade, não há como você perder-se, dizendo que espírito é apenas o fôlego de vida. Sai-lhe o espírito, né? Tem duas palavras aplicadas para o espírito pneuma, tem como Espírito Santo e ao mesmo tempo o espírito que é o fôlego de vida. Então, sai-lhe o espírito, volta para a terra. Afinal, volta para onde? Para o céu? Não, para a terra. E naquele mesmo dia, perecem seus pensamentos. Nada sabe. Salmo 115, 20. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. E por que nós vamos cultuar aos mortos? Por que nós vamos às sepulturas para fazer culto aos mortos como se eles nos ouvissem? Por que nós vamos confiar nos mortos? Por que nós vamos pedir para que os mortos intercedessem diante de Deus para nós? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Afinal, a sepultura é silêncio. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás do teu pão.
até que te tornes já terra. Deus não falou para Adão, você vai te tornar já ao céu, até que te tornes já terra, porque dela foste tomada, afinal viemos da terra. E ele fecha, porque eis o pó e do pó te tornarás. Então nós voltamos ao pó, porque nós somos do pó. Nós voltamos ao pó, porque somos do pó. Não vamos voltar ao céu enquanto estamos neste momento, né? Isso vamos ver lá na frente, o que é que Deus fará. Então, rapidamente vamos entender uma coisa. Não existe vida fora do corpo, ok? Morreu, morreu. Não existe vida fora do corpo. Você não vai ter uma outra existência. Se o teu líder religioso te ensina isso, está a te enganar. Não vai ter nenhuma outra existência. Não tem vida fora do corpo. Não existe a imortalidade também da alma, nem dos ímpios. Um dia todos eles serão eliminados, né? Todos os que morreram em Cristo, então terão ressurreição. Se nós cremos que os mortos, quando morrem, vão para o céu ou vão para algum lugar, então automaticamente estamos a anular a crença ou a doutrina da ressurreição. Então, sim, ficaremos temporariamente na sepultura, nós que o aceitamos Cristo como o único Salvador. E quando Ele vier com poder e grande glória, é daí onde vai nos ressuscitar. E o mecanismo de ressurreição é o mesmo. Ele só vai comunicar o fôlego e nós voltaremos assim como fomos. Ele vai nos fazer voltar assim como somos. Só que a única diferença, agora seremos dados um corpo incorruptível e um corpo imortal, transformado segundo a sua glória, né? Mas seremos nós. Então o corpo vai ser esse mesmo, só vamos receber o fôlego de vida, né? O corpo sim será transformado e vamos receber o fôlego de vida quando Cristo vier. E ele tentou fazer uma forma de mostrar esse poder quando ele ressuscitou Lázaro. Agora a minha questão para ti, quando Cristo ressuscitou, Lázaro tirou aonde? Tirou do céu? Quando Lázaro veio, contou que ele estava no céu? Apenas disse para sair da sepultura. Então Lázaro estava na sepultura. Quando Cristo morreu na cruz, depois de ressuscitou, ele dizia que ainda não subi e ir ter com meu Pai. Então ele estava onde? Na sepultura. Ou talvez você crê que os mortos vão ao céu porque ladrão da cruz disse que lembra-te de mim, do teu reino, depois que Cristo disse que te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A expressão ali, hoje estarás comigo no paraíso, como no grego do Novo Testamento, o grego koiné, não tem vírgula, a frase foi traduzida diretamente, mas deve ficar assim: digo-te hoje, estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, este momento eu estou a dizer que você vai estar comigo no paraíso no futuro. Não é te digo que estarás comigo no paraíso hoje, porque o próprio Cristo, quando ressuscitou, disse que eu ainda não subi ter com o meu Pai. Então, são doutrinas que as pessoas creem, mas não fazem nenhum problema. Acho que depois de entender esse estudo, você não vai ter medo mais dos mortos, porque você só tem muito medo dos mortos. Você tem que ter medo dos vivos, porque nos vivos tem bandidos, tem assaltantes, tem assassinos, mas os mortos nada podem fazer. A Bíblia diz que todo o seu orgulho, ódio, tudo está na sepultura. Eles já não podem fazer mais nada. Esse aqui é o ensinamento da palavra de Deus. Aquele que morreu, morreu. Qualquer tipo de culto, conversa com os mortos é abominável à palavra de Deus. Bom, talvez seria a sua questão: será que todas as pessoas que morreram ao longo do tempo estão no pó? E como é que ficará a situação dos ímpios? Porque o pregador falou que vão ressuscitar os que morreram em Cristo, quando Cristo vier. E os ímpios, depois de 1000 anos, vamos estudar lá na frente, e os salvos estarão no céu. Então Deus novamente ressuscitará já os ímpios, e é aí onde ele vai acender o fogo para os queimar. E este fogo eterno não é eterno no sentido de durabilidade, mas é eterno no sentido de consequência. Serão queimados depois de algum tempo, eternamente eles perecerão. Assim como a Bíblia diz que cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas eternamente. Essa expressão eternamente não é no sentido de que está a cair fogo todos os dias até nos dias de hoje, mas destruídas eternamente é que já não existem. Então é assim como será, e isso é depois de 1000 anos. Mas vamos ver bem isso quando nós estivermos a estudar sobre os eventos finais sobre o milênio. Aqui vamos conversar melhor sobre o assunto. Mas em geral, é só você saber que os mortos nada sabem, estão na sepultura, ali mesmo onde colocamos. É por isso que quando você vai cavar a sepultura, vai encontrar os ossos, porque a carne apodreceu. Mas quando Cristo vier para os salvos, ele sim os ressuscitará. E depois de 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados para receber o castigo final, que é o fogo, que vai até um tempo. Depois eles todos serão eliminados e virarão cinzas, eternamente perecerão e nunca mais existirá o mal no universo. Bom, existe sim pessoas, pelo menos nós temos 4 grupos, né, de pessoas que foram de fato ter uma experiência além da morte.
O primeiro é Enoque. A Bíblia apresenta que Enoque foi tomado por Deus. Então ele não passou pela experiência da morte. Acontece que Deus sim é capaz de fazer isso. Em alguns casos especiais, são casos especiais. Depois tivemos o Moisés. Moisés morreu e Deus o ressuscitou. Isso é uma ressurreição especial. E o levou para o céu. Está lá, é verdade. Ele foi levado no corpo, assim como ele é. Como eu disse que não tem vida fora do corpo. Então ele foi levado para o céu. Depois temos também Elias, que foi levado ao céu com redemoinho. Então esse aqui também não passou pela experiência da morte. Veja que Moisés representa aqueles que hão de morrer e ser ressuscitados. Enquanto Elias representa aqueles que vão viver um pouco antes de Cristo voltar. Então Cristo, quando descer, eles serão levados os salvos ao céu sem passar pela morte. Depois, o quarto grupo são os que ressuscitaram com Cristo, que nós não conhecemos quem são. Tanto é que no Apocalipse nós encontramos 24 anciões que estão diante do trono de Deus. E 24 anciões, na leitura atenta, percebe-se que são seres humanos. Então, existe em si um grupo especial que de fato foi ressuscitado, outros foram levados para lá. Mas o resto da humanidade se encontra onde? No pó da terra, até no dia da ressurreição. Vamos finalizar o nosso estudo com a seguinte questão. Podemos conversar com os mortos? Primeiramente, já entendemos que os mortos nada sabem. Então, nós não podemos conversar com uma coisa que não sabe nada. Qualquer experiência de conversa com os mortos ou contato com os mortos chama-se espiritismo. E espiritismo na Bíblia é condenado gravemente, considerado abominação diante de Deus. Porque, de fato, deixa-me te dar um segredo. Olha para mim. Você não está a conversar com os mortos, não. Você está a conversar com os anjos de Satanás, os demônios. É isso que a Bíblia apresenta. Bom, Levítico 19:31 diz assim: não vos virareis para os adivinhadores, mediúns ou espíritas, são aqueles que nos fazem ter essas experiências com os mortos, né? Não importa qual é a forma, pode ser espiritismo organizado moderna, né? De Allan Kardec, pode ser talvez aquele espiritismo de tradição africana em que nós conversamos com os antepassados, não importa, mas não vos virareis para os adivinhadores, nem espíritas, nem encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, Deus nos proíbe de nos conectar com pessoas que nos fazem ter comunicação com os mortos, comunicação com as pessoas que morreram, as pessoas que são considerados que morreram. Quando nós vamos estudar, por exemplo, no Antigo Testamento, vamos perceber que tantas vezes Deus proibiu o seu povo de conversar com os mortos, nem de ter contato com os mortos. Vocês lembram de um rei chamado, um rei que veio antes de Davi, né? O rei que veio antes de Davi, o rei Saul, ele conversou com uma medium, e aquele medium ali lhe fez ver o corpo de Samuel, mas na verdade aquilo não era o corpo de Samuel, era uma estratégia que os anjos de Satanás fazem para personificar os mortos. Na medida que você crê que os mortos ainda estão vivos, o anjo de Satanás pode personificar os mortos e você vai ficar enganado pensando que estás a falar com o morto, enquanto não é. O morto na verdade é o próprio anjo de Satanás. Posso confirmar isso? Vai ler Apocalipse 16, capítulo 16. Vai encontrar que são os espíritos de demônio que vão ao encontro dos reis da terra para os enganar. Então, os espíritos de demônio, nesses últimos dias também, fazem questão de personificar vozes, aparências, fazer aparentemente milagres para como se eles estivessem a responder orações dos vivos, né? E eles se escondem na pessoa dos mortos. Mas, na verdade, não são os mortos. São os anjos malignos de Satanás. Então, Deus te chama você a evitar essas práticas. Os mortos nada sabem. Os vivos sabem que hão de morrer.